Olá pessoal, tudo bem? Eu acabei de fazer uma live sensacional com um novo talento do direito processual do trabalho, o magistrado e professor Felipe Bernardes. E eu vou, já engatando aqui, ter a oportunidade de fazer uma segunda live com uma criatura sensacional, uma jovem professora também, que domina tudo de direito material e processual do trabalho, que é a professora Carolina Tupinambá, né? Ela é minha confreira na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, uma das mais jovens, né, participantes da academia, e tem um grande talento também no magistério. E aí eu estou pedindo aqui, já disse para ela entrar, e eu quero mandar um abraço aí, que enquanto ela não entra, para todo mundo que está nos assistindo. Em especial, estou vendo aqui a doutora Elisa Tavares, do TRT da segunda região, fiz uma live sensacional com ela. Estou vendo aqui também, Catuxa Bastos, grande figura, grande contrabaixista baiana, está assistindo minhas lives também. Estou feliz em ver tanto. Olha a Carol aqui, já estou vendo Carol. Vou chamar a Carol aqui para transmitir. Já estou chamando a Carol, é só você aceitar. Oi, ela aí. Aí. Tudo bem? Seja bem-vinda, Carol. Tudo bem, querido? Que bom, minha querida. Que bom a gente fazer essa live junto. Eu estava dizendo que eu estou fazendo uma dobradinha de dois grandes talentos do novo direito do trabalho, do direito processual do trabalho. Falei com o Felipe Bernardes agora há pouco, disse que vai assistir Ele é também. ótimo. Ele é ótimo, muito preciso, realmente uma pessoa assim, um talento muito simpático também. E hoje eu vou ter o prazer, a honra, a satisfação, o privilégio de fazer uma live contigo, que é também minha jovem confreira na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, um talento. O que a gente vai falar aqui é uma live bem aberta, horizontes do direito do trabalho. A gente abriu, vou colocar aqui, horizontes do direito do trabalho. Né? Aqui, eu não sei fazer esse negócio de fixar o tema, menino. Eu vou lhe ensinar. É muito simples. Quando você tiver... Só dá para fazer quando você for a protagonista da live. Aí você digita o nome embaixo, como fosse fazer um comentário. E aí depois clica no comentário e vai apresentar fixar comentário. Pronto. Aí ele fica direto. Aí é ótimo, porque o pessoal vai entrando, né? E aí, porque é meu seguidor, seu seguidor, ou fica assim. E aí fica assim, qual é o tema da live? Já está aí, o pessoal já fica sabendo. E já antes que o pessoal já pergunte, já digo, olha, gente, essa live vai ficar salva aqui no meu perfil, né? Nas próximas 24 horas, como permite o Instagram. A gente vai fazer o download e vou colocar no canal Pamplona, né? Que é meu canal no YouTube. Então, primeira tarefinha para todo mundo. Sigam aí os dois canais do YouTube. O canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Porque tem muito material. Eu estou numa maratona de lives. Essa live com Carol é minha 77ª live. 77. Mentira! Não, é verdade. Para que eu vou mentir? Verdade. Ué, mas eu vi no seu no canal, já tinha salvo a última vez que eu vi, umas 50. Eu escolhi, eu vi umas 15, 16. E aí, realmente, todas muito boas. Mas é porque tem todos os temas, você está passando por todos os temas de direito. Aí eu catei mais... Né? Então eu estou sempre no direito civil, no direito do trabalho. Eu trabalhei com a música também, discutimos aspectos também de medicina. Eu tô numa fase cada vez mais querendo participar, porque acho que é a minha forma de servir à cidadania. Ou seja, nós estamos hoje em isolamento, em confinamento, e a forma de trocar impressões com pessoas de todo o Brasil e de todo mundo, né? Eu aqui, o doutor Luiz Cláudio Madeira, eu fiz uma live com ele tem participado de várias aqui com a gente, está lá em Portugal, né? Fiz ontem uma em Timor-Leste, fiz lá. O nosso colega Luciano tem feito também na Espanha, as internacionais, Exato. Boas. Então, é uma forma da gente interagir, né? E seguindo aquela máxima de Gandhi, que é uma máxima da minha vida, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a minha ideia é que eu quero viver servindo. E aí vou servir
nesse momento, junto contigo, já dizendo ao pessoal, gente, participe aí, sigam o canal da professora Carolina Tupinambá, o IG dela é Carol Tupi, me siga a Henri Pamplona Filho e siga os 2 canais no YouTube, Canal Pamplona e Canal Papiando com Pamplona. Se tiver qualquer dificuldade para achar os canais no YouTube, me manda uma mensagem inbox que eu mando o link para vocês. Pronto. O começo das lives é sempre assim, eu tenho que falar bastante, que é o tempo que o pessoal vai vendo que eu estou no ar e começa a entrar. Agora sim, Carol, que prazer, boa tarde, que bom estar com você. Eu também. Não, eu sou muito sua fã. Você que me deu posse na academia, não sei se você lembra, né? Que era na sua gestão. E há muito, eu tentei na academia 2 vezes, e aí você me incentivou para eu não desistir, e eu passei a acompanhar mais de perto o seu trabalho, assim, de perseverança, e passei a te admirar não só como professor, mas como pessoa também. Então, assim, maior felicidade minha estar aqui com você. Melhor que isso, só se eu atravessasse a tela para te dar um beijo, porque Para eu mim gosto muito seria de um você. prazer enorme. Eu tive aí, naquele momento, aquele evento que você e o Bruno organizaram aí, foi muito legal. Espero Da que UERJ. quando passar na UERJ, foi muito legal. É muito divertido, inclusive, porque a gente teve a oportunidade de contar para as pessoas algumas coisas históricas, né? Eu estou numa fase da vida que eu não conto mais histórias, sou testemunha da história. Então, eu vou contando para as pessoas coisas que a gente viu para a compreensão das modificações da competência de trabalho, do processo civil, do direito civil. Então, para mim, é muito interessante ver isso. E ainda mais tendo o prazer inenarrável de estar ao teu lado para a gente bater um papo. Quando a gente propôs, né, esse tema, essa live sobre horizontes do direito do trabalho, né? A gente está perguntando se já comecei a ver Game of Thrones, já estamos lá vendo todos assim. Esse Gumercindo é uma grande figura, muito bacana essa pessoa, né? E aí depois eu te digo quem é ele. Agora, nesse ponto, o que é importante dizer? Especificamente, o que é que você acha que é interessante de conversar? A gente fez um corte amplo, horizonte do direito do trabalho. Você quer trabalhar com mais Não, material, é porque eu pensei, não. Eu acho que como um todo, porque assim, eu pensei, porque você é uma pessoa muito alta astral e modéstia à parte eu sou também. A gente tem uma vibe boa. Então eu queria fazer essa live assim, não só nesse momento difícil que a gente está vivendo de coronavírus, de pandemia, de isolamento, mas assim, o que de bom vai ficar nisso e o que antes dessa história toda começar, a gente já via um novo direito do trabalho surgindo. Eu gosto de falar. Dessas novidades, entendeu? E não só no direito do trabalho, como as formas de solução desses conflitos capital-trabalho. Então, assim, esses novos horizontes que se apresentam no direito, no processo do trabalho, têm me interessado muito. Eu tenho orientado muito as pesquisas nesse sentido na pós-graduação da UERJ, da Unirio, e aí seria mais ou menos esse start aí que eu queria te propor. Entendi. E dessa linha, deixa eu dar um pitaco lá de começo. Na verdade, eu fiz várias, não somente lives, mas fiz mesa virtual com a Vólia, com o Renato Saraiva, com o Calvê, com a Rafaela Sionek, com o Rafael Enzai, com uma turma muito boa aí. Devo fazer mesa virtual com o Luciano, com o Danilo, com a Andréa, com o Caio. Tem muita gente boa de fazendo em várias formas. E uma das coisas que eu tenho destacado, Carol, é o seguinte. Com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467, nós vivemos um período em que as pessoas estavam achando que o direito de trabalho, e talvez estivesse mesmo, estivesse desprestigiado. Eu via isso nos cursos de pós-graduação Lato Sensu ou nos cursos preparatórios para o exame da ordem, as pessoas dizendo que não estavam mais querendo investir no direito do trabalho, porque ele estava, por sua expressão de coroa, estava démodé, estava ficando fora de moda, né? E, na verdade, para mim, que estou na Geo Trabalho, Carol, desde 92, né, contando meu tempo de servidor, é muito tempo. E, nesse ponto, eu posso lhe dizer que eu não posso disfarçar uma sutil ironia, né, ao ver que aquelas pessoas que diziam que a CLT não servia para nada, era uma norma fascista, velha, que tinha que ser revogada, que era de outro mundo, né? Nos primeiros momentos dessa crise pandêmica
quase pandemônica que a gente está vivendo, né? A primeira foi se valer da CLT, querer falar da força maior do 502, 503, querer falar do ato de autoridade do 486. Na verdade, o que é que aconteceu? Está surgindo um novo momento para o direito do trabalho. Vou dizer, é um momento de resgate, de valorização da disciplina jurídica das relações de trabalho. Por quê? Porque com a primeira lei sobre a pandemia, 13979, só aquele dispositivo que dizia que a ausência por causa do isolamento ou da quarentena não era falta justificada, era falta justificada, não era falta injustificada, já fez com que a gente tivesse que explicar para o cidadão a diferença de suspensão e interrupção, quem pagava até quando, não sei o quê. Veio a MP 927, 928, 936, 944, 945, 946, veio aí o Corona Voucher, veio um monte de aspectos relacionados ao trabalho humano. E, de repente, a gente vê voltar com toda a força o protagonismo do direito do trabalho. Eu tenho, inclusive, Carol, me permita lhe tratar quase como uma padawan e eu como um mestre Jedi, né? Aqui, que dizer, minha querida, que a gente tem que ter, inclusive, cuidado com as palavras, sabe? Eu não deixo ninguém falar que nós estamos vendo um renascimento do direito do trabalho, porque ele nunca morreu. Nós estamos vendo uma revalorização, uma retomada do protagonismo do direito do trabalho. Isso é sensacional. Por quê? E aí eu vou fazer isso para deixar você falar à vontade agora. Né? Por quê? Porque é uma retomada de protagonismo no campo das relações jurídicas de direito material, com toda essa profícua produção normativa, consubstanciadas em MPs, com a discussão sobre o Supremo Tribunal Federal, tantos aspectos, mas também, minha amada, do ponto de vista processual. Porque eu bati um papo maravilhoso com o Felipe sobre aspectos relacionados à ação civil pública, sobre destinação de verbas, sobre a questão do cumprimento dos acordos, sobre audiências virtuais. Tudo isso tendo ao seu trabalho como protagonista. Eu vou fazer uma live nos próximos dias com o vice-presidente do TRT da 4ª Região, que é Rio Grande do Sul, que é o Francisco Rossal de Araújo, um juiz muito íntegro, um professor universitário sensacional, tem um livro sensacional sobre boa-fé no direito do trabalho, né? E ele é o atual vice-presidente, então responsável pelos dissídios coletivos. Eles fizeram, Carol, você não imagina o que eles fizeram. Sensacional. Eles, olha, disseram o seguinte, ó, pensando, e o sindicalismo no Rio Grande do Sul é muito forte, né? Então eles assim, vamos, nesse ponto, permitir que a Justiça do Trabalho não atua numa fase de tentativa de conciliação no dissídio coletivo. Então vamos dizer o seguinte, vamos colocar a Justiça do Trabalho à disposição do cidadão para tentar trabalhar com mediação, pensando na fase pré-processual do dissídio coletivo. Mas como ele pode, para a prática de atos, fazer delegação a juiz de primeiro grau para fazer o acompanhamento quando um dissídio é fora da sua sede, estendeu a ideia. E aí ele tem colocado, as pessoas têm provocado no site do TRT da 4ª Região, e o TRT já designa o juiz da cidade mais distante, mais próxima do jurisdicionado, para tentar negociar. Eles têm conseguido, né, acordos coletivos ou convenções coletivas com uma atuação, não é bem uma mediação no sentido formal, porque o juiz não estaria no processo, mas sim como se fosse uma fase pré-processual de um dissídio coletivo que nunca vai ser ajuizado, porque se resolve na autonomia da vontade e com o que é mais importante, a autonomia da vontade e respeito de forma idônea. Ou seja, porque o grande medo dos acordos, em geral, é uma distorção, é um desvio de finalidade. Ou seja, nesse ponto, eu confesso a ti, mais do que nunca, eu nunca perdi o orgulho do seu trabalho, mas está me dando assim, sabe, uma coceira para dizer que orgulho de fazer parte dessa instituição, sabe? E nesse ponto, no protagonismo do direito material e do processual. Carol, fiz todas as introduções possíveis e imagináveis. Provoquem-me.
Não, mas é isso, amor. É porque o que vem à tona de início são as relações de trabalho, dúvidas trabalhistas, leis trabalhistas, porque direito de trabalho é vida, Rodolfo. Eu escolhi esse troço, você escolheu esse troço também, porque todo mundo se relaciona de uma forma, um servindo para o outro, um prestando, seja o que for para o outro. E eu acho que o direito de trabalho é muito maior do que o direito do emprego em si que a gente estuda, entendeu? Quando a gente fala de CLT, isso eu acho que é uma coisa que está vindo. O que eu acho que está vindo? Vamos organizar o pensamento. Assim, um pouco antes desse choque da Covid e tudo, que você já via um movimento muito forte de trabalho de novas tecnologias, introdução de novas tecnologias, novas formas de relacionamento. Por quê? Porque essa geração Y, Z, WX está entrando no mercado e eles não querem saber quem é chefe, negócio de subordinado, entra chutando a porta de chefe. Então, essas novas formas de relação de trabalho que está vindo, a globalização, porque o sujeito trabalha aqui e o tomador de serviço está na China, está na Indonésia. Então, assim, todos esses influxos da realidade vinham impactando, e porque o direito de trabalho é vida, vinham impactando a vida mesmo. Então, esse direito de trabalho de antigamente, essa concepção que a gente tinha, né, lógico, uma visão, uma estrutura coletiva de inimizade entre capital e trabalho, isso tá tendo que ser reinventado, repensado. Né? Porque, primeiro, que não se coloca de forma tão extrema. E a maior lição que a gente está tirando disso é esse período de coronavírus, que a gente realmente identificou uma zona de confluência e não de conflituosidade entre interesses. O que o pessoal quer? Quer sobreviver, quer renda. Né? Isso você sempre viu empregado inimigo de empregador, mas agora não, e nem sempre será assim. Então você vê espaços colaborativos, você vê zona de confluência de interesses. Então esse direito do trabalho dicotômico, ele tem que ser repensado. Esse direito do trabalho, que na verdade era um direito do emprego, tem que ser repensado, porque ou você tá nesse circuito fechadinho da CLT, e aí você tem esse maravilhoso mundo da CLT, e aí a sua hora de noite vale mais, é um sucesso, e tudo que for bom adere a você, que é uma maravilha. Ou você é o quê? Um PJ, um terceirizado, um autônomo. Um motorista de Uber, um entregador do motorista. Exatamente. E aí você vai ser uma fraude, uma precarização, né? Um monstro do terror das neves. Então, ao invés de a gente ficar nesse discurso mesquinho de ou você é tudo ou você é nada, a ideia seria você repensar esses desafios do direito do trabalho para incluir proteção estatal, para incluir regulamentação, para essa periferia do direito do emprego, que na verdade nada mais é do que o direito do trabalho. Então, o que tem se mostrado como tendência? E o que eu acho que vai ficar um pouco o tal do novo normal no direito do trabalho. Sim. Uma coisa legal que eu acho vai ser, você vai estar super à frente, super in. Por quê? Porque eu acho que uma das heranças dessa pandemia toda é uma sinergia muito grande do direito do trabalho com o direito civil. Não só em termos de essa catalogização da força maior, do ato do príncipe, quando a gente vai investigar a boa-fé do aproveitamento de todas essas ferramentas que as MPs estão dando para os empregadores, e aí você não pode imaginar que o empregador consiga isso, né, como um atalho, como um gancho para obter maior lucratividade. Você vai ter que se imiscuir, investigar como é que se diz? A boa-fé objetiva desse tipo de tratativa. Então, assim, essa contratualização, essa investigação de vícios de consentimento num espaço que você está reconhecendo muita autonomia de vontade das partes, eu acho que isso vai ser um legado, uma pegada aí dessa pandemia. Outra, um direito do trabalho mais solidário, né? De divisão. Então, assim, o princípio da solidariedade é uma coisa muito assim... abstrato, né? Abstrato e tudo mais, mas está expresso na Constituição, Jesus. Então, eu acho que tem uma tese, uma tese, esqueci o nome, Bruno Stiger, sei lá, que é o papel constitucional do direito da solidariedade. E aí coloca assim, bem objetivando as aplicações que o direito da solidariedade, que o princípio da solidariedade já teve em jurisprudência da Corte Europeia, da Corte Americana de Direitos Humanos,
anos, bem legal. Eu acho que isso também pode ser uma boa herança desse direito do trabalho. Outra coisa que me parece também que veio para ficar são as novas formas de solução de conflitos nas relações de trabalho. Por quê? Porque a gente está acostumado, o Brasil é muito de expelir o conflito pela justiça do trabalho. A gente nunca teve uma conversinha no chão de fábrica. Por quê? Porque já imagina que o sujeito vai estar com a espada na cabeça, com a arma apontada para o peito. Então, assim, sempre se desnaturou muito facilmente esse diálogo, né? Sempre se descredenciou muito esse diálogo. Então, não só a gente está sem tempo de judicializar, porque, né, o tempo da judicialização, o sujeito morre de fome, porque a gente está vivendo um estado de emergência, como a gente está descobrindo que é possível haver um ponto de equilíbrio de interesses. Então, assim, a judicialização, ela é um problema de 1000 anos, você tem, ou pelo menos meio século, você tem 1990, você já tem congresso organizado em Roma, de Calamandrei falando da crise da justiça, você tem 79 anos que eu nasci, você já tem a produção, né, de tribunais, você já tem a alcunha de tribunais multiportas, do professor Sander, então você já tem uma consciência muito antiga de que o tribunal não é propriamente, até porque a Justiça do Trabalho é um tribunal que acabou sendo tribunal por coincidência da vida, porque ela era o quê? Um espaço de conciliação, né? De diálogo, né? Comunidade. Então é uma justiça que custou para vir. Ela vem para o judiciário em 46. Na verdade, ela era uma justiça ali da comunidade, de você resolver aquele interesse específico. Então, acho que isso pode ser muito resgatado, essas novas formas de solução dos conflitos. Isso era uma tendência já boa com a reforma. A reforma não só traz espaços de negociação individual, né, que está meia dúzia, metade está tudo no Supremo para ver se vai valer ou se não vai valer, mas, enfim, você tinha banco de horas individual, você tinha intervalo de amamentação para negociação individual, você tem questão de homologação de acordo, você tem rescisão acordada entre as partes, então você já tinha um espaço, e você tem um espaço negociado coletivo que é lindíssimo, que é a ideia da vida do mundo do direito do trabalho, que eu acho, assim, que é o que mais me seduz. Então, que o Supremo já vinha dando uma importância muito boa, um prestígio muito bom, que aí vem com o 611A e B, né? E eu acho que também, então, essas novas formas de solução de conflitos, o princípio da solidariedade, a aproximação do direito do trabalho com o direito civil, são tendências muito fortes que vão desnaturar um pouco o que a gente tinha de concepção de um direito do trabalho muito linear. Os novos formatos de prestação de serviço. Por exemplo, quem é que vai pegar avião agora para fazer reunião em São Paulo, Jesus? Que eu fazia toda semana que eu pegava avião para ir para não sei aonde. Não ser palestra, acho que ainda vai ter. Né? Porque é bom a gente ficar, né, receber um abracinho quando acaba a palestra, ainda é bom. Aluno ainda é bom, né? Isso aí que eu fico. Eu não aguento mais esse negócio da gente ficar preso em casa. Mas fora isso, essas plataformas de Zoom, você faz uma reunião em São Paulo 2 horas da tarde, outra em Santa Catarina 3 horas da tarde. Então, assim, é maravilha de Deus. Então, quem é que vai agora? Dando uma complementação nesse tópico, é justamente nós vamos ver uma fase, nós já estamos vivendo uma fase de superação de preconceitos com o uso da tecnologia. Note, você ensina numa universidade pública e numa universidade particular, confere? Uhum. Então, perceba como havia no campo, às vezes, e ainda há, às vezes, na universidade pública, né, uma resistência aos cursos EAD, a resistência a esse tipo de ensino à distância, e, de repente, a universidade privada sempre está passando na frente da pública para dizer, olha, preciso estabelecer, porque eu dependo de uma relação contratual, então eu preciso estabelecer uma forma de ensino remoto. E, de repente, a gente vê, com todas as dificuldades, que o bicho-papão não era tão feio assim. A gente está se adaptando ao novo mundo, mas o fato de estarmos hoje só pensando na relação de trabalho no magistério, mas puxando a todas as outras formas de negociação, nós estamos abrindo nossos horizontes para a tecnologia. Eu digo isso, Carol, porque eu sou um pouquinho mais velho que você
E quando eu comecei na magistratura, as pessoas achavam estranho, né, o fato de eu fazer tudo no computador, porque eu tinha colegas que ainda faziam sentença à mão, né? Então, eu digo, olha, há momentos em que os dinossauros caem. E nesse Acabou ponto, isso, pelo a amor de gente Deus, vai né? ter uma aceleração Uhum. da aceitabilidade dessas novas formas de tecnologia, né? Eu estava conversando com o Felipe na live anterior justamente sobre a audiência virtual. Nós Uhum. temos muitos dedos, muitos receios sobre essa audiência virtual, mas é o caminho. Ou seja, a gente fica discutindo, será que vai garantir a idoneidade da testemunha? Será que a testemunha não vai estar com alguém lá? Será mesmo que a testemunha que está lá presencial na frente do juiz não está também forçada? Ou muitas vezes se sentindo constrangida? Então, Tá, talvez esse campo de repensar e imaginar, ou abrir preconceitos, ou superar essas resistências, pode ser interessante. Né? E a gente vai ter que pensar realmente no ponto do uso da tecnologia sem tentar precarizar a qualidade. Esse é o grande desafio. Isso, porque você tinha muito esse estigma, né? Quem faz cursinho de EAD é o sujeito que não quer nada com a vida, né? Não tem profundidade. Acabou isso, gente. Isso não tem mais lugar no mundo, esse tipo de coisa. Tá pensando a gente estava pensando num direito de trabalho em que as pessoas eram. Quem é que era o partidão, assim, da minha geração, né? Quem é que o vovô queria para pegar para casar? O empregado da Petrobras, né? O emprego, um negócio assim. Acabou esse negócio de emprego, Rodolfo. Não tem mais emprego. Que emprego que vai ter, meu Deus? Quem não tem qualificação não consegue, porque está todo mundo desempregado. São 14 milhões e vai dobrar. Dizem que vai dobrar esse número. Quem é super qualificado não aguenta. Porque se você ganha R$ 100, 11 tu dá para o INSS, 27,5 você dá para... Te sobra 70 pratas no bolso. Então o cara quer ser pejotizado, o cara quer ser não sei o quê. Então, assim, tem que se pensar, e aí eu pego, não, ele é PJ, então ele é PJ, é fraude, é empregado, porque tem subordinação. Eu acho que a gente tem que abrir a mente para falar assim, bom, vamos regulamentar esse troço. O PJ que não é empregado, ele tem que ser alguma coisa, não pode ser a alternativa ser empregado ou ser uma fraude. Então, você vê que tem alguns professores já falando, professor Adrian, falando já do movimento de deslaboralização. O pessoal não quer mais emprego, não necessariamente. O que está surgindo? Está surgindo o piloto de drone, o fazendeiro urbano, o designer de lixo, o gestor da energia limpa, o pessoal das lotecs. Então, assim, aí você vai falar assim, não, eu quero que você seja, nesse mundo líquido de Deus, empregado, porque empregado, patrão, vem de pai, gente. O povo não quer casar, o povo quer a vida assim, ó. Ninguém se prende a nada, Rodolfo. Então, assim, a relação de emprego é uma relação de muito comprometimento. Isso tem a ver, por isso que eu gosto de ler trabalho, porque isso é psicologia pura. Quem é que quer compromisso nessa altura? Uma pessoa que você vai ajudar para ela quando ela tirar férias, ficar descansando, você paga ela mais um dinheiro para ela poder comprar um algodão doce. Isso é bonito, mas o mundo não tem musculatura para suportar esse negócio mais. E eu acho que é muita hipocrisia nossa falar assim, não, vamos passar esse elefante debaixo da porta de qualquer jeito. Esse homem é empregado, Uber é empregado, é empregado. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, como começa o movimento de flexi-segurança na Europa, olha, gente, tem o pessoal que é economicamente dependente, mas que não é subordinado como a gente conhecia. A gente quer proteger esse cara, né? O que eles chamam de iPros. É o trabalhador economicamente dependente. Então eu quero reconhecer a necessidade de protegê-lo sem precisar dizer que ele é empregado. E aí eu acho que o Estado não pode virar a cara para esse sujeito porque falar, não, vamos tentar, joga ele lá na Justiça do Trabalho para ele pedir vínculo. Porque ele fica com o ônus inteiro para provar que ele trouxe uma prova difícil de fazer, e muitas vezes ele não é empregado mesmo, cá entre nós. E aí, se ele não for nada, ele não tem direito a descanso, ele não tem direito a uma remuneração mínima. Quando o artigo 7º... Deixa eu sistematizar essa sua ideia. A lógica é propugnar por uma disciplina normativa de trabalho, não necessariamente empregatício, mas que construindo um sistema que preserve a dignidade
deste Com trabalhador, certeza. sem tentar que necessariamente pensar. Porque o que é que acontece, Carol? A gente vive um período muito complicado da história do mundo, da história do Brasil. E isso é realmente muito complexo, porque quando a gente faz um discurso desse, às vezes a pessoa já pega pela metade. Já começa a dizer, não, então você está defendendo é que o cara do Uber possa trabalhar 14, 15, 18, 20 horas. Não é isso. A ideia é Não. perceber, existem outros modelos de produção que podem existir sem ser fraude à relação de emprego, mas que nem por causa disso mereçam o inferno da desproteção. É preciso buscar um horizonte, né, para poder buscar uma situação em que se possa preservar um mínimo de dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras, sem querer enquadrar um modelo que não foi pensado para eles. Isso, porque esse cara, ele foge desse sistema fordista e ele fica completamente sem lugar nessa inteligência do direito do trabalho. Fala, você fala. Não, só para acrescentar um pensamento convergente. E a gente, na verdade, Carol, este momento, nós vamos ver a possibilidade da coexistência dos modelos. Porque nós vemos um fomento do modelo do patrão nos mercados e nas farmácias, mas vemos também um fomento do modelo da forma de uberização nas empresas delivery. Ou seja, nós temos aí a prova inequívoca de que é possível coexistir sem pensar necessariamente em valorizar ou sobrevalorizar um ou desvalorizar um deles. Então, há necessidade e há espaço para tudo. É isso, tem muito. O mundo está muito mais colorido do que antigamente, Rodolfo. Ninguém tem. A terceira manifestação dele, a gente precisa mandar um abraço para um ídolo meu e seu, que é o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, do TRT, da terceira região, nosso confrade na Academia de Letras Jurídicas, na Academia Brasileira de Trabalho. Está aqui ele, e ele é a maior autoridade do Brasil em saúde e segurança do trabalho. Sebastião, eu quero fazer uma live com você, viu? Olha lá, porque você é o cara, eu sou seu fã. Eu já até me inscrevi lá no negócio da nossa academia, que eles vão falar, né? O Sebastião. Então pode, mas já até me inscrevi. É importantíssimo ter essa olha só como que se manifesta o Gustavo Versiani, um querido de Minas também. Olha, tem muita gente boa. Um monte de gente aqui. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Aí, e outra coisa também. Apesar de ser soft law e tudo, não tem grande força coercitiva, mas você vê a recomendação da OIT, 198, 2006, quer dizer, você vê que já tem tempo, falando, olha, gente, vamos começar a proteger trabalho sem vínculo estritamente subordinado. Quando você começa o movimento de flexi-segurança na Europa, você tem Tratado de Lisboa, de 2004, recomendando que os Estados-membros todos consigam uma performance econômica para proteger, ou seja, uma maior inclusão das pessoas no mercado de trabalho, de proteção social, de aumento da capacidade dos trabalhadores, maior educação, formação profissional. Então, você começa a ver as características da flexi-segurança, elas vêm de 2000 para cá, ascendendo de uma forma, eu acho, muito, muito curiosa, muito inteligente, porque mais aderente com a realidade. E aí você quer normas de trabalhistas mais modernas, né, mais dúcteis, mais flexíveis. Você tem estratégias de lifelong learning dentro do mercado. Agora eu já me lembrei de uma coisa que eu tenho que te falar demais. Até esqueci. O que acontece? Lá a gente, quer dizer, eu dou aula na federal e na estadual aqui do Rio, né? E aí, quando começa o PJE, quem é que consegue ter computador? Porque tem que ter quase que um disco voador para você entrar no PJE no início, era um desafio. Aí, muito bem, nem a UERJ nem a Unirio queriam. Aí, esses escritórios modelos começam a fazer assim, olha, porque a gente ficava lá, né? Tinha hora para dedicar lá, aí ficava aquele constrangimento. O sujeito entrava lá, não tem como atender, não sei daqui. Bom, aí os caras, a gente já ficou pelo tanto tempo de constrangimento, falei assim, meu amigo, olha só, chama a parte contrária, vamos sentar aqui para conversar. Não tinha nem papo de mediação ainda, era início de PJE, não tinha nem esses negócios de resolução 125, CNJ, não tinha nada.
Aí, o que era mais louco? Começamos a fazer uns acordos lá na faculdade. Mais louco ainda, as pessoas achando que o acordo tinha validade. Mais louco ainda, as pessoas cumprindo o acordo e saindo felizes. Bom, aí o tempo que passa, vem a reforma trabalhista, o povo empolgado, que aí um avisava para o amigo, começamos a fazer tanto acordo, virou uma Câmara de Solução de Conflitos. Bom, aí eu falei assim, bom, então vamos fazer o que nessa Câmara? Vamos só conversar? Ó, não, agora a gente faz rescisão humanizada. Então, quando o sujeito vai embora, os alunos da pós-graduação ajudam a fazer um currículo bonito, ou dar um negócio de gestão, uns cursos de gestão, mas maluquice lá. Bom, aí o CONIMA veio, reconheceu, falou, é a única Câmara Trabalhista que tem, que maravilha, chama CEMATRA. Mas aí o negócio foi tão crescendo que chegava lá o quê? Gente que não tinha vínculo e queria fazer o acordo. Aí a gente, não, meu amigo, olha só, tem que ter um vínculo, porque como é que tu vai fazer o acordo trabalhista sem vínculo, não sei o quê. Bom, aí negamos um, negamos dois, negamos três. Falei, só quer saber o seguinte, quem não tem vínculo, vamos montar a associação de quem não tem vínculo. E aí, hoje, agora a gente já fez uma vaquinha, porque é tudo sem fim lucrativo, né? Aí a gente fez uma vaquinha, chama SEM, SEEM, ou seja, Associação dos Trabalhadores Sem Emprego. Bom, aí o que isso eu comecei, eu não pensei de criativa que eu sou, não, porque assim, isso é um movimento que você está vendo direto na Europa, na Espanha, na Itália, Sam Precário, Clash City Workers, o pessoal de Nova York começou a fazer isso para poder dar vazão para a história de Uber, porque tinha que fazer acordo, mas o cara não tinha vindo para fazer com o quê se não tem sindicato? Então, assim, sindicato dos desempregados, isso está na moda lá fora. Aí eu falei, bom, então tá bom. Então fizemos uma Associação Nacional dos Sem Emprego. Aí tem um bando de médicos no mesmo hospital. Aí o hospital quer dar férias pro cara. Só que se ele der férias pro cara, o cara vai lá no justiça do trabalho 2 meses depois falando assim, ó, eu sou empregado, porque eu tive até férias. Não, aí agora como é que acontece? Ele se associa a 100, aí a 100 vai no hospital, fala assim, pô, quer dar férias para o nosso associado? Ou quer dar repouso divertido? O que você quiser chamar. Então, tá bom. Então, você vai dar. E quando esse sujeito for na justiça, e também ainda não foi, porque o lance é o seguinte, quando as pessoas se resolvem no diálogo, é impressionante como é que a paz sedimenta, né? Como é que acolhe, na verdade, né? A sabedoria popular fala que o combinado não é caro nem barato, é o combinado. É isso. O combinado vai resolver. É isso aí. Então, é uma experiência riquíssima. Porque, quer dizer, o sujeito. O que tem sido a SEM, que a gente tem testemunhado? Um espaço de autorregulamentação de um direito do trabalho que o Estado ainda não acolheu. Quando o Estado fizer lei para esse troço, tudo bem, aí acabou. A gente não faz negociação coletiva porque não é sindicato. A gente faz um contrato coletivo. Olha, você sabe que eu estou vendo aqui várias ideias aqui em cima da sua manifestação. Eu estou pensando, por exemplo, que atuo e tenho muito contato com o pessoal da música. E aqui na Bahia, a questão, como no Rio, a música é muito importante. Então, nesse ponto, os músicos que nesse momento eram tudo contratados dessa forma, para gig, para uma prestação de serviço, estão desamparados e era uma situação que poderia se resolver, alguma coisa muito interessante. É a coisa mais... Não, entra no site, que agora a gente fez, o site está recente, ainda tem uns errinhos que a gente está arrumando, mas o site é www.sem.com.br. Aí o sujeito vai lá, então a gente vai oferecer. Primeiro pode ter umas vaquinhas para ter desconto. É uma ideia de cooperativismo misturado com associativismo, misturado com consciência de classe, que a gente não tem nesse mundo líquido que a gente vive. Então é um resgate da ideia, realmente dessa ideia aqui, sobre a qual foi construído todo o direito do trabalho, que é o quê? Essa disparidade capital-trabalho, mão de obra-trabalho. Então, assim, eu fico até arrepiada de falar, eu acho que é um negócio muito bonito. Quando saem os acordos, Rodolfo, você fica feliz pra caramba, porque você fala, pô, resolvemos a vida do cara sem ele judicializar. E ele queria... Porque às vezes outro dia foi um pessoal lá dos médicos a gente fez de médico, a gente já fez de salão de beleza, porque isso também tem, ó. Isso ainda tem um problema que é o seguinte: você vai na lei do TAC, você vai na lei do salão parceiro, você vai na lei do estagiário, aí a lei fala assim, tu não tem vínculo de emprego. E outra coisa, se tu quiser algum problema, você vai lá na Justiça do Trabalho. A lei já vai lá na Justiça Comum.
Então, a lei já fica querendo esvaziar a justiça do trabalho. Se a gente for nessa onda, que é igual o STJ falou, o Uber vai na justiça comum. O que vai virar a justiça do trabalho? Um SUS, para resolver verba rescisória dos infelizes que ainda conseguem ter um emprego nessa vida. E não um centro, um local de proteção social, que é a ideia. Certo. Que é a ideia. Então a gente não pode ser cúmplice. Quer dizer, quando a gente fala assim, quando a gente tenta passar esse elefante debaixo da porta e fala, não, é emprego, é emprego, é emprego. E outro dia eu estava conversando com o sujeito do Ministério Público, ele falou assim, não, se a gente defender esse seu modelo, quem vai ser seduzido pelo emprego? A gente vai estar corroborando com o esvaziamento do emprego. Pô, tu acha que é isso que vai esvaziar o emprego? O que está esvaziando o emprego são esses novos formatos. Isso tem sido uma tendência, quer dizer, você tem lei você tem o Estatuto do Parasubordinado na Alemanha, você tem na Espanha, esse troço desde 2007, né? E a gente está aí há 12, 15 anos de bobeira, achando que só pode ser uma forma de ser feliz. Há categorias que efetivamente daria tranquilamente para pensar dessa forma, porque são zonas cinzentas, ou seja, a gente pode pensar nos salões de cabeleireiro, nos entregadores no delivery, né? Na questão dos caminhoneiros, na questão dos arquitetos, na questão dos médicos, dos engenheiros, muitas vezes em obras que acabam sendo construções na base da empreitada. Há vários modelos que podem, eventualmente, ser incorporados a uma situação ou a um locus jurídico diferente da concepção tradicional da relação de emprego. Não necessariamente para dizer que acaba a relação de emprego, mas ela ser apenas mais uma das múltiplas formas, sem ter prestígio de qualquer uma delas. Isso. É você oferecer um caminho para quem não conseguiu chegar até ela. Porque quem não alcança esse fantástico mundo do emprego vai ficar na sarjeta do Estado, vai ficar sem nenhuma proteção social. E a justiça do está colocando aqui a própria noção da atividade do advogado, né? Nós temos nessa situação do advogado, o advogado ele é advogado associado, ele é advogado contratado. Agora, advogado empregado, a gente fica tentando fazer enquadramento nessa situação. Talvez ele tenha peculiaridades, né? Então há situações em que pode haver o advogado empregado e há outros. E ter regras, na verdade, ter regras claras do jogo é que pode, nesse ponto, também ajudar a uma diminuição da litigiosidade. Porque, realmente, pensando em todo mundo que fala nisso, o indivíduo um representante comercial, né, contratado formalmente como autônomo, mas que está numa zona cinzenta e que aí ele é colocado no olho na rua e fica lá numa situação. Ele vai por tudo ou nada no seu trabalho. É isso aí. E aí, o que acontece? Se ele ganha o tudo, corre risco de fechar até a empresa. Mas se ele tem um nada, ele fica numa atividade. Exatamente. Ele fica no inferno. Então, perceba, uma situação em que a demanda só serve para ou desprestigiar uma parte ou levá-la ao ostracismo, deve ter alguma coisa de errada do ponto de vista da compreensão dentro de um sistema. Né? Mas só que e a gente pensa assim, né? Eu estava até conversando com o nosso confrade, o Luciano, falando assim, olha, quando a gente faz esses acordos, eu contando essa experiência para ele, a gente não coloca, porque o pessoal tem esse estigma de que o capital está sempre do mal, blefando, arrumando, querendo uma saída para precarizar, para não sei o quê. E aí eu falo assim, olha, a gente coloca até no acordo, a gente coloca assim, se tiver algum problema, vai resolver na justiça do trabalho. Porque isso aqui nós estamos tratando de uma relação de trabalho. Então, os músicos se unem. Olha, a gente quer o quê? Que o trabalho no final de semana tenha um adicional de hora de 40%, de não sei o quê. Nós queremos que, sei lá, que nós tenhamos um fundo para poder repartir. Enfim, o outro estava querendo que as mães fossem liberadas no dia da reunião da escola dos filhos. Então, você tem um direito de trabalho aderente ao que as expectativas das classes sociais. E aí o Luciano falou assim para mim, não, Carolina, mas eu acho que isso é complicado que você está fazendo um acordo, uma convenção processual sobre uma norma de competência material, como é que vai ficar isso? Eu falei, Luciano, eu não sei, eu acho assim, primeiro, ninguém judicializou, porque a realidade é essa, o povo não judicializa se ele está feliz. E hoje, isso é uma tendência do direito do trabalho também, as pessoas antigamente, elas trabalhavam para comer
e para comprar casa. Então, você já reparou que a gente hoje vive numa modernidade que os bens primários foram atendidos. A gente inventa moda para trabalhar. Porque, assim, a gente inventa luxo para trabalhar. E o que isso significa? Que as pessoas precisam de trabalho para serem felizes, para se realizarem. Então, se elas se colocam nessa relação subsidiadas por uma relação jurídica de confiança, né, de segurança jurídica, elas não têm por que judicializar, Rodolfo, entende? Então, assim, eu acho que são os horizontes que eu tenho visto, mais do que eu tenho visto, eu tenho Agora, testemunhado. uma questão interessante que o Sebastião está suscitando aqui, mas isso seria um tema talvez para uma outra live, é verificar como compatibilizar essa ideia que você está trazendo com um sistema de solidariedade de previdência social. Por quê? Porque, note, o sistema é cruel com o trabalhador não subordinado do ponto de vista da previdência pública. Ou acaba você com vai isso. construir na previdência privada, ou seja, há nesse ponto, e por isso que não, embora possa se solucionar os microconflitos através de soluções coletivas, há uma macro-regulamentação que precisa ser pensada de forma integrada, não somente na tutela da dignidade, na relação de trabalho, mas também no papel que a Previdência atua. Se nós vamos manter um modelo de previdência pública e como isso fica nessa relação. É um tema aí, eu estou botando só minhoca aí na sua cabeça para você pensar mais sobre o tema, porque acho que foi uma live diferente. Nós estamos aí falando há 46 minutos, então a gente tem que ir para o lado do final. Mas para dizer para mim que foi ótimo conhecer mais a sua inteligência dentro dessa linha, querido. Diga aí. Tá bom. Não, mas eu também acho. A gente, nesse contexto que a gente tem feito de experiência, desafia muito a questão da previdência. A gente fala, a gente não vai fazer maluquice com chapéu alheio. Então, vai ter que pagar o custo alto da previdência nessa relação autônoma. Tem problema da vigência desse contrato coletivo, que a gente fica super na dúvida. Tem o problema do cara que gosta, isso está acontecendo demais. O cara que gosta, fica sabendo do contrato, aí vai se associar depois. Aí a gente, caramba, aí sabe? Então, até onde vai? Porque isso não é uma substituição processual, né? Que aí o Supremo vai interpretar, né? Então, assim, se isso vai atingir ou não vai. Tem vários desafios que a gente tem vivido aí no dia a dia, mas eu acho o mais importante destacar é que o direito do trabalho ele tem atingido uma capilaridade maior, uma consciência para além dessa dicotomia do direito do emprego. Quando o artigo 7º enuncia direitos, ele enuncia direito para trabalhadores, não é para empregados. Então, o Estado tem que ter consciência de que essas pessoas têm que ser protegidas. E se não forem pelo Estado, eu acho bonito esse movimento social que tenha consciência de se autorregulamentar. Então, não consigo desprezar isso, apesar de todos os desafios. Mas, de qualquer jeito, querido, foi a coisa mais linda, assim, participar a live contigo, tá? Então, assim, a felicidade. Tomara que esse troço acabe muito logo, porque, assim, eu não aguento. Eu sou a pessoa, eu gosto de apertar a bochecha, de beijar, de abraçar cliente no final da reunião. Então, não aguento mais esse negócio. Mas, pelo menos, essas lives, assim, né, dão uma matadinha da saudade da gente. Ameniza, e eu espero ter a oportunidade de revê-la assim que possível. Dizer ao pessoal que gostou, que não te conhecia e está encantado, que procure aqui no Instagram, Carol Tupi. Aí vocês vão lá. Eu quero todo mundo seguindo ela para vocês terem a oportunidade de conhecer essa criatura sensacional, figuraça, que realmente traz aí um novo oxigênio no campo das estruturas das relações de trabalho. Me sigam também no R. Pamplona Filho e dizendo que essa live vai ficar disponível aqui no meu Instagram e vai ser baixada lá no meu canal no YouTube. É o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Se tiver alguma dificuldade para achar o canal no YouTube, me manda uma mensagem inbox que eu mando para vocês o link. Carol, um beijo para você. Estou muito feliz também, de ter tido essa oportunidade. Vou mandar o link, inclusive, lá para o grupo da Academia Brasileira de Trabalho, o pessoal conhecer ainda mais esse seu talento e essa sua inteligência pulsante. Um beijo, meu querido. Beijo, amor. Tchau. Tchau.